Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, na história dos santos, vou falar de Santo Onofre. Santo Onofre era um jovem rico e influente, mas decidiu abandonar tudo e buscar um caminho de ascetismo e penitência. Ele enfrentou muito desafio ao ir ao deserto e viver como eremitas, onde teve que se alimentar apenas de frutas e raízes e lidar com as dificuldades e perigos ambientes hostil, mas ele não desistiu, continuou sua jornada com coragem e determinação. Que no início logo da história de Santo Onofre, um pouco da história dele, a gente pode ver que Santo Onofre ele teve uma decisão. Ele entrou de deserto, uma decisão, onde ele tinha tudo na sua casa, mas ele se decidiu a entrar de deserto e viver no deserto como eremitas. Assim, como exemplo que ele teve, ele se inspirou muito no exemplo de São João Batista. São João Batista foi aquele que pregou no deserto e se alimentava também de frutas. Então ele teve essa inspiração de São João Batista. Então, além da história dos santos, que uns santos ele segue os outros santos, tem vontade de seguir aquilo que os outros santos seguiram. Então esse jovem aqui, ele teve essa decisão de ir para o deserto e viver como João Batista. Então ele caminhou, ele viveu por 70 anos no deserto. E São Pafuso, ele foi ao encontro de Santo Onofre. São Pafuso era um dos seus discípulos e ele foi ao encontro. Diz a história que ele caminhou 21 dias, São Pafuso. E nesse 21 dias, diz que ele já estava bastante cansado. E Santo Onofre, que caminhou 70 anos no deserto adentro, porque era um homem que tinha fé e oração. Quando que São Pafuso estava só com 21 dias e já estava cansado, que era o discípulo de Santo Onofre. Mas ele lá encontrou Santo Onofre. Diz a história que ele estava bastante barbudo e ele não conheceu ele, porque ele já estava com muitos dias no deserto, caminhando no deserto. Continuando a história aqui, diz também que ele era o padroeiro dos Tessalonicenses e protetor dos alcoólatras por ter vencido esse vício. E também considerado padroeiro dos desempregados, pois sua história e superação de devoção e vida de penitência, oração, inspiram pessoas que enfrentam dificuldades na busca por um emprego e um sustento. Também Santo Onofre também considerado como o padroeiro dos trabalhadores, dos alcoólatras. Por quê? Porque ele venceu o vício do álcool. Então, se você hoje, na sua casa, você tem dificuldade de vencer o álcool, faça a novena de Santo Onofre. Confie na intercessão de Santo Onofre. Por quê? Porque ele foi o protetor. Porque ele venceu, ele conseguiu vencer o vício do álcool junto com a sua família, ele venceu. Então, peça ajuda a esse santo que ele viveu, ele foi alcoólatra. Então, mas ele venceu o vício, porque ele acreditou em Deus e com a ajuda da sua família. E você que está desempregado, também faça a novena. Por quê? Para que você possa pedir a intercessão dele na sua dificuldade, para que você possa alcançar o seu emprego. Então, confie em Santo Onofre. Confie na intercessão dele, porque ele é um homem que ele via de oração e fé. Então, se ele caminhou desde tanto tempo no deserto, mais de 70 anos, é porque era que ele tinha fé em Deus. Ele acreditava em Deus. Então, a fé dele, ele passou muita dificuldade. Vocês imaginamos a dificuldade que Santo Onofre ele passou nesse deserto. Então, essa dificuldade que ele passou, ele foi vitorioso. Por quê? Porque ele creu no Deus Todo-Poderoso. Então, acredite. Você que tem pessoas viciadas na sua casa, na sua família, então continue e peça a intercessão de Santo Onofre. Creia na intercessão dele para que na sua dificuldade você possa vencer na sua vida. Então que a gente possa hoje tirar para a nossa vida a exemplo de Santo Onofre, de perseverança e continuar na nossa missão, na nossa comunidade e que a dificuldade não possa vir retirar do caminho do Senhor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.